Livro 18, A luta com Iro, Ulisses adverte Anfínomo, Penélope recebe presentes dos pretendentes, os braseiros, Ulisses repreende Eurímaco. Ora, veio certo vagabundo comum que costumava mendigar por toda a cidade de Ítaca. Era notório como glutão e beberrão incorrigível. Este homem não tinha força nem resistência alguma nele, mas era sujeito grande e desengonçado de se ver. Seu nome verdadeiro, o que sua mãe lhe dera, era Arneu, mas os jovens do lugar o chamavam Iro, porque costumava fazer recados para quem quer que o enviasse. Assim que chegou, começou a insultar Ulisses e a tentar expulsá-lo de sua própria casa. "Sai daqui, velho", gritou ele, "da entrada, ou serás arrastado para fora pelo pescoço e pelos calcanhares. Não vês que todos estão me piscando o olho, e querendo que eu te expulse à força, só que não gosto de fazer isso. Levanta-te então e vai por ti mesmo, ou hemos de chegar às vias de fato." Ulisses o encarou com raiva e disse: "Meu amigo, não te faço mal algum, as pessoas te dão bastante, mas não tenho ciúmes, há espaço bastante nesta entrada para nós dois. Não precisas te ressentir de coisas que não são tuas para dar. Parece ser justamente outro vagabundo como eu mesmo, mas talvez os deuses nos deem melhor sorte aos poucos. Não fales demais, porém, sobre lutar, ou hás de me incitar, e por mais velho que seja, hei de cobrir tua boca e peito de sangue. Terei mais paz amanhã se o fizer, pois não voltarás mais à casa de Ulisses." Iro ficou muito irado e respondeu: "Seu glutão imundo, falas depressa como uma velha peixeira. Tenho boa vontade de pôr ambas as mãos em ti e arrancar teus dentes da cabeça como tantas presas de javali. Prepara-te, portanto, e deixa que esta gente aqui se ponha ao lado e assista. Jamais serás capaz de lutar contra alguém tão mais jovem do que tu mesmo." Assim se insultaram redondamente, um ao outro sobre o pavimento liso diante da entrada. E quando Antino viu o que se passava, riu de bom grado e disse aos outros: "Este é o mais fino esporte que já vistes. O céu nunca ainda enviou nada assim a esta casa. O estrangeiro e Iro tiveram uma contenda e vão lutar. Incitemo-los a fazê-lo de imediato." Os pretendentes todos se aproximaram rindo e se reuniram em torno dos dois vagabundos esfarrapados. "Escutai-me", disse Antino, "algumas tripas de cabra junto ao fogo, que enchemos de sangue e gordura, e reservamos para a ceia. Quem for vitorioso e se provar o melhor homem, há de ter sua escolha do lote. Será livre a nossa mesa, e não permitiremos mais nenhum outro mendigo pela casa de todo." Os outros todos concordaram, mas Ulisses, para os despistar, disse: "Senhores, um velho como eu, exausto de sofrimento, não pode se manter contra um jovem. Mas meu estômago irreprimível me incita, embora saiba que só pode terminar em me dar uma surra. Devei jurar, porém, que nenhum de vós me dará um golpe sujo para favorecer Iro e lhe garantir a vitória." Juraram como lhes disse, e quando completaram seu juramento, Telêmaco disse uma palavra: "Estrangeiro, se tens vontade de te acertar com este sujeito, não precisas temer ninguém aqui. Quem quer que te golpeie há de ter de lutar com mais de um. Sou o anfitrião e os outros chefes, Antino e Eurímaco, ambos homens de bom entendimento, são da mesma opinião que eu." Todos assentiram e Ulisses cingiu seus velhos trapos em torno dos quadris, assim desnudando suas coxas robustas, seu amplo peito e ombros, e seus poderosos braços, mas Atena se aproximou dele e tornou seus membros ainda mais fortes. Os pretendentes ficaram espantados além da medida, e um se virava para o vizinho dizendo: "O estrangeiro tirou tal coxa de seus velhos trapos, que logo não há de restar nada de Iro." Iro começou a ficar muito inquieto ao ouvi-los, mas os servos o cingiram à força e o trouxeram para a parte aberta do pátio num susto tal que seus membros estavam todos a tremer. Antino o repreendeu e disse: "Seu valentão fanfarrão, não devias jamais ter nascido se tens medo de criatura tão velha e decadente quanto este vagabundo. Digo, portanto, e certamente há de ser assim, se ele te vencer e se provar o melhor homem, hei de te despachar a bordo de um navio para o continente e te enviar ao rei Equeto, que mata todo aquele que se aproxima dele. Há de te cortar o nariz e as orelhas e arrancar tuas entranhas para os cães comerem."
Isso assustou Iro ainda mais, mas o trouxeram para o meio do pátio, e os dois homens ergueram as mãos para lutar. Então Ulisses considerou se deveria golpeá-lo com tanta força a ponto de acabar com ele ali mesmo, ou se deveria lhe dar um golpe mais leve que apenas o derrubasse. No fim, julgou melhor dar o golpe mais leve por medo de que os aqueus começassem a suspeitar quem ele era. Então começaram a lutar, e Iro golpeou Ulisses no ombro direito. Mas Ulisses deu a Iro um golpe no pescoço sob a orelha que quebrou os ossos de seu crânio, e o sangue jorrou de sua boca, caiu gemendo na poeira, rangendo os dentes e dando pontapés no chão. Mas os pretendentes ergueram as mãos e quase morreram de riso, enquanto Ulisses o agarrava pelo pé e o arrastava para o pátio externo até a casa do portão. Ali o encostou contra a parede e lhe pôs o cajado nas mãos. Senta-te aqui, disse ele, e mantém os cães e porcos afastados. És criatura lamentável, e se tentares te fazer rei dos mendigos de novo, hás de te sair ainda pior. Então lançou seu velho e sujo alforje, todo esfarrapado e rasgado, sobre o ombro com a corda pela qual pendia, e voltou a se sentar no umbral. Mas os pretendentes foram para dentro dos claustros, rindo e o saudando. E Zeus e todos os demais deuses, disseram eles, te concedam o que quer que queiras por teres posto fim à importunação deste vagabundo insaciável. Temos de levá-lo ao continente logo, ao rei Equeto, que mata todo aquele que se aproxima dele. Ulisses saudou isso como bom presságio, e Antino pôs diante dele uma grande tripa de cabra cheia de sangue e gordura. Anfínomo tomou 2 pães do cesto de pão, e os trouxe até ele, brindando-o a fazê-lo numa taça dourada de vinho. Boa sorte a ti, disse ele, pai estrangeiro. Estás muito mal no momento, mas espero que tenhas tempos melhores aos poucos. A isso Ulisses respondeu, Anfínomo, parece ser homem de bom entendimento, como de fato bem pode ser, vendo de quem és filho. Ouvi teu pai bem falado, é Niso de Duliquio, homem tanto bravo quanto rico. Dize-me que és filho dele, e parece ser pessoa considerável, escuta, portanto, e atenta ao que digo. O homem é a mais vaidosa de todas as criaturas que tem seu ser sobre a terra. Enquanto o céu lhe concede saúde e força, pensa que não há de sofrer mal algum depois. E mesmo quando os deuses bem-aventurados lhe trazem tristeza, a suporta como deve e tira o melhor proveito disso, pois Deus Todo-Poderoso dá aos homens suas mentes de cada dia após dia. Sei tudo sobre isso, pois já fui homem rico uma vez, e fiz muito mal na obstinação de meu orgulho, e na confiança de que meu pai e meus irmãos me sustentariam, portanto que um homem tema a Deus em todas as coisas sempre, e tome o bem que o céu ache por bem lhe enviar sem vanglória. Considera a infâmia do que estes pretendentes estão fazendo. Vê como estão desperdiçando a propriedade, e desonrando a esposa de alguém que certamente há de voltar algum dia, e isso também não muito distante, não? Há de estar aqui em breve, que o céu te envie tranquilamente para casa primeiro para que não o encontres no dia de sua chegada, pois uma vez que ele esteja aqui, os pretendentes, e ele não se separarão sem sangue. Com estas palavras fez uma libação, e quando bebeu, pôs a taça de ouro de novo nas mãos de Anfínomo, e se afastou sério e curvando a cabeça. Pois pressentia o mal, mas mesmo assim não escapou da destruição, pois Atena o condenara a cair pela mão de Telêmaco. Então tomou seu assento de novo no lugar de onde viera. Então Atena pôs na mente de Penélope se mostrar aos pretendentes, para que os tornasse ainda mais apaixonados por ela, e ganhasse ainda mais honra de seu filho e marido. Então ela fingiu um riso zombeteiro e disse, Eurínome, mudei de ideia e tenho vontade de me mostrar aos pretendentes embora os deteste. Gostaria também de dar uma dica a meu filho de que seria melhor não ter mais nada a ver com eles. Falam bastante bem, mas pretendem maldade. Minha querida filha, respondeu Eurínome, tudo o que disseste é verdade. Vai e conta a teu filho sobre isso. Mas primeiro lava-te e unge o rosto. Não andes por aí com as faces todas cobertas de lágrimas. Não é correto que te afliges tão incessantemente. Pois Telêmaco, a quem sempre oraste para viver e ver com barba, já está crescido. Sei, Eurínome, replicou Penélope, que tens boas intenções, mas não tentes me persuadir a me lavar e me ungir, pois o céu me roubou toda a minha beleza no dia em que meu marido zarpou. Ainda assim,
Dize a Autonoi e Hipodâmia que as quero. Devem estar comigo quando estiver no claustro. Não vou entre os homens sozinha, não seria apropriado que o fizesse. Sobre isso a velha mulher saiu do quarto para dizer às criadas que fossem a sua senhora. Enquanto isso, Atena pensou em outro assunto. E enviou Penélope a um doce torpor. Então se deitou em seu divã e seus membros ficaram pesados de sono. Então a deusa lhe derramou graça e beleza para que todos os aqueus admirassem. Lavou-lhe o rosto com a ambrosial formosura que Afrodite usa quando vai dançar com as graças. Tornou-a mais alta e de figura mais imponente, enquanto quanto a sua tez era mais branca do que marfim cerrado. Quando Atena terminou tudo isso, foi embora, sobre o que as criadas entraram do quarto das mulheres e acordaram Penélope com o som de sua conversa. Que sono requintadamente delicioso estive tendo, disse ela, enquanto passava as mãos pelo rosto, apesar de toda a minha miséria. Quisera que Ártemis me deixasse morrer tão docemente agora neste exato momento, para que eu não mais me consumisse em desespero pela perda de meu querido marido, que possuía toda boa qualidade e era o homem mais distinto entre os aqueus. Com essas palavras deixou de seu aposento superior, não sozinha, mas acompanhada de duas de suas donzelas. E quando alcançou os pretendentes, ficou de pé junto a um dos pilares de sustentação do teto do claustro, segurando um véu diante do rosto e com uma criada séria de cada lado dela. Ao a contemplarem, os pretendentes ficaram tão dominados e se tornaram tão desesperadamente apaixonados por ela, e cada um orou para poder conquistá-la para sua própria companheira de leito. Telêmaco, disse ela, dirigindo-se a seu filho, temo que não sejas mais tão discreto e bem conduzido quanto costumavas ser. Quando eras mais jovem, tinhas maior senso de propriedade. Agora, porém que estás crescido, embora um estrangeiro ao teu olhar te tomasse pelo filho de um pai abastado, quanto tamanho e boa aparência, tua conduta não é de modo algum o que deveria ser. O que é toda esta perturbação que se passou? Como vieste a permitir que um estrangeiro fosse tão vergonhosamente maltratado? O que teria acontecido se ele tivesse sofrido ferimento sério enquanto suplicante em nossa casa? Certamente isso teria sido muito desonroso para ti. Não me surpreendo, minha querida mãe, com teu desagrado, replicou Telêmaco. Entendo tudo sobre isso e sei quando as coisas não são como deveriam ser, o que não podia fazer quando era mais jovem. Não posso, porém, me comportar com perfeita propriedade em todos os momentos. Primeiro um e depois outro desta gente perversa aqui continua a me deixar fora de mim. Não tenho ninguém para me apoiar. Depois de tudo, porém, esta luta entre Iro e o estrangeiro não se saiu como os pretendentes pretendiam que se saísse, pois o estrangeiro levou a melhor. Quisera que o pai Zeus, Atena e Apolo quebrassem o pescoço de cada um destes teus pretendentes, alguns dentro da casa e alguns fora, e quisera que todos eles fossem tão moles quanto Iro está ali no portão do pátio externo. Vê como balança a cabeça como um homem bêbado. Levou tal surra que não consegue ficar de pé nem voltar para sua casa, onde quer que seja, pois não lhe resta força alguma. Assim conversaram. Eurímaco então se aproximou e disse: Rainha Penélope, filha de Cário, se todos os aqueus em Argos de Ásia pudessem te ver neste momento, terias ainda mais pretendentes em tua casa amanhã de manhã? Pois és a mulher mais admirável em todo o mundo, tanto quanto a beleza pessoal quanto a força de entendimento. A isso Penélope replicou: Eurímaco, o céu me roubou toda a minha beleza, seja de rosto, seja de figura. Quando os argivos zarparam para Troia e meu querido marido com eles. Se ele voltasse e cuidasse de meus assuntos, eu seria tanto mais respeitada quanto mostraria melhor presença ao mundo. Como está, sou oprimida por cuidado e pelas aflições que o céu achou por bem amontoar sobre mim. Meu marido previu tudo isso e quando estava deixando o lar, tomou meu pulso direito em sua mão. Esposa, disse ele, nem todos nós voltaremos em segurança de Troia, pois os troianos lutam bem tanto com arco quanto com lança. São excelentes também em lutar de carros, e nada decide o desfecho de uma luta mais depressa do que isso. Não sei, portanto, se o céu há de me enviar de volta a ti, ou se não hei de cair ali em Troia. Enquanto isso, cuida das coisas aqui, cuida de meu pai e mãe como no presente, e ainda mais durante minha ausência. Mas quando vires nosso filho criando barba,
Então casa-te com quem quiseres e deixa esse teu lar presente. Isto é o que disse, e agora está tudo se tornando verdade. Uma noite há de vir quando terei de me render a um casamento que detesto, pois Zeus tirou de mim toda esperança de felicidade. Esta tristeza adicional, além disso, me corta bem no coração. Vós, pretendentes, não me cortejais segundo o costume de meu país. Quando homens cortejam uma mulher que pensam há de ser boa esposa para eles e que é de nobre nascimento, e quando cada um está tentando conquistá-la para si mesmo, geralmente trazem bois e ovelhas para festejar os amigos da dama, e lhe fazem presentes magníficos, em vez de devorar a propriedade alheia sem pagar por ela. Isto foi o que disse, e Ulisses ficou contente ao ouvi-la tentando arrancar presentes dos pretendentes e os lisonjeando com belas palavras que sabia não serem sinceras. Então Antígona disse: Rainha Penélope, filha de Icário, toma tantos presentes quanto quiseres de quem quer que te dê, não é bom recusar um presente, mas não hemos de seguir nossos afazeres nem sair de onde estamos, até que te tenhas casado com o melhor homem entre nós, quem quer que seja. Os outros aplaudiram o que Antígona dissera, e cada um enviou seu criado para trazer seu presente. O homem de Antígona voltou com um grande e adorável, vestido lindamente bordado. Tinha 12 belos alfinetes de broche de ouro puro com os quais prendê-lo. Eurímaco de imediato lhe trouxe uma magnífica corrente de contas de ouro e âmbar que brilhava como luz de sol. Os 2 homens de Eurídamas voltaram com os brincos moldados em 3 brilhantes pendentes que reluziam lindissimamente, enquanto o rei Pisandro, filho de Polictor, lhe deu um colar da mais rara fatura, e todos os demais lhe trouxeram um belo presente de algum tipo. Então a rainha voltou a seu quarto lá em cima, e suas criadas trouxeram os presentes atrás dela. Enquanto isso, os pretendentes se puseram a cantar e dançar, e ficaram até a noite chegar. Cantaram e dançaram até escurecer. Então trouxeram 3 braseiros para dar luz. Os encheram de lenha cortada bem velha e seca, e acenderam tochas neles que as criadas seguravam alto, revezando-se. Então Ulisses disse: Criadas, servas de Ulisses, que há tanto tempo está ausente, ide a rainha dentro da casa, sentai-vos com ela e a diverti. Ofiai e catai lã. Hei de segurar a luz para toda essa gente. Podem ficar até de manhã, mas não hão de me espancar, pois posso suportar bastante. As criadas se entreolharam e riram, enquanto a bela Melanto começou a zombar dele com desprezo. Era filha de Dólio, mas fora criada por Penélope, que lhe costumava dar brinquedos para brincar. Cuidava dela quando era criança, mas apesar de tudo isso não mostrava consideração alguma pelas tristezas de sua senhora, e costumava se comportar mal com Eurímaco, por quem estava apaixonada. Pobre coitado, disse ela, ficaste completamente fora de teu juízo. Vai dormir em alguma forja, ou lugar de fofocas públicas, em vez de tagarelar aqui. Não tens vergonha de abrir a boca diante de teus superiores, e tantos deles também. O vinho subiu-te a cabeça, ou sempre balbucias assim? Pareces ter perdido o juízo, porque bateste no vagabundo Iro. Toma cuidado para que homem melhor do que ele não venha, e te espanque a cabeça até te despachar sangrando para fora da casa. Egera, respondeu Ulisses, franzindo o senho para ela. Hei de ir contar a Telêmaco o que estiveste dizendo. Ele há de te fazer despedaçar membro por membro. Com essas palavras assustou as mulheres, e elas foram para o corpo da casa. Tremeram todas, pois pensaram que faria como dissera. Mas Ulisses tomou seu lugar perto dos braseiros ardentes, segurando as tochas erguidas e olhando para as pessoas, tramando enquanto isso sobre coisas que certamente haviam de acontecer. Mas Atena não deixaria os pretendentes cessar sua insolência por um momento sequer, pois queria que Ulisses se tornasse ainda mais amargo contra eles. Ela, portanto, instigou Eurímaco, filho de Pólibo, a zombar dele, o que fez os outros rirem. Escutai-me, disse ele, vós, pretendentes da rainha Penélope, para que eu fale como pretendo. Não é por nada que este homem veio à casa de Ulisses. Acredite que a luz não vem vindo das tochas, mas de sua própria cabeça, pois seu cabelo se foi todo, cada pedacinho dele. Então, voltando-se para Ulisses, disse: Estrangeiro, trabalharás como servo,
se te enviar às terras baldias e me certificar de que sejas bem pago. Podes construir uma cerca de pedra ou plantar árvores. Hei de te alimentar o ano todo e te proverei de sapatos e roupa. Irás, então, não tu, pois te afeiçoaste a maus hábitos, não queres trabalhar, preferes encher a barriga andando pelo país mendigando. Eurímaco respondeu Ulisses: se tu e eu trabalhássemos um contra o outro no início do verão, quando os dias estão em seu máximo comprimento. Dá-me uma boa foice, toma outra tu mesmo, e vejamos qual há de durar mais ou ceifar mais forte. Do amanhecer ao escurecer, quando a grama para ceifar está por toda a volta. Ou se quiseres lavrar contra mim, tomemos cada um jugo de bois castanhos, bem emparelhados e de grande força e resistência. Põe-me num campo de 4 acres e vê se tu ou eu conseguimos conduzir o sulco mais reto. Se de novo a guerra estourasse hoje, dá-me um escudo, um par de lanças e um capacete que se ajuste bem em minhas têmporas. Hás de me encontrar na dianteira da contenda, e hás de parar tuas zombarias sobre minha barriga. És insolente e cruel, e te achas grande homem porque vives num mundo pequeno, e um mau mundo também. Se Ulisses voltar ao que é seu de novo, as portas de sua casa são largas, mas hás de as achar estreitas quando tentares voar por elas. Eurímaco ficou furioso com tudo isso. Encarou com raiva e gritou: seu coitado, logo hei de te pagar por ousares dizer tais coisas a mim, e em público também. O vinho subiu-te à cabeça ou sempre balbucias assim? Pareces ter perdido o juízo porque bateste no vagabundo Iro. Com isso agarrou um escabelo, mas Ulisses buscou proteção nos joelhos de Anfínomo de Duliquio, pois estava com medo. O banco atingiu o copeiro na mão direita e o derrubou. O homem caiu com um grito de costas no chão, e sua jarra de vinho caiu retinindo ao chão. Os pretendentes no claustro coberto estavam agora em alvoroço. E um se virava para o vizinho, dizendo: quisera que o estrangeiro tivesse ido a algum outro lugar. Má sorte a ele por todo o problema que nos dá. Não podemos permitir tal perturbação por causa de um mendigo. Se tais maus conselhos hão de prevalecer, não teremos mais prazer algum em nosso banquete. Sobre isso Telêmaco se adiantou e disse: senhores, estáis loucos, não podeis carregar vossa carne e vossa bebida decentemente. Algum espírito maligno vos possuiu. Não desejo expulsar nenhum de vós, mas já cearam, e quanto mais depressa todos formos para casa dormir, melhor. Os pretendentes morderam os lábios e se maravilharam com a ousadia de seu discurso. Mas Anfínomo, filho de Niso, que era filho de Aretias, disse: não nos ofendamos, é razoável, então não respondamos. Nem façamos violência ao estrangeiro nem a nenhum dos servos de Ulisses. Que o copeiro faça a ronda com as libações, para que possamos fazê-las e voltar para casa descansar. Quanto ao estrangeiro, deixemos que Telêmaco lide com ele, pois é a sua casa que ele veio. Assim falou ele, e o que dizia lhes agradou bem. Então Múlio de Duliquio, servo de Anfínomo, misturou-lhes uma tigela de vinho e água e a fez circular a cada um deles, homem por homem, sobre o que fizeram suas libações aos deuses bem-aventurados. Então, quando fizeram suas libações e cada um bebeu tanto quanto quis, tomaram seus vários caminhos, cada um à sua própria morada. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.